Irmãs, boa noite, a graça e a paz. Um prazer estar aqui, com as irmãs. Quero agradecer o convite, agradecer a confiança. Mais uma vez eu quero me apresentar, Meu nome é Janeide. Eu sou casada com o pastor Euder há 28 anos. Tenho 2 filhas, Rebeca e Júlia. E prestes a ser vovó duplamente. As 2 estão grávidas. Então, assim, Deus é bom, Muito bom. Então, foi-me dado um tema, O tema central, que já foi aqui falado, é descansando em Cristo em toda e qualquer circunstância. Mas a irmã me falou que eu ficasse à vontade para não me apegar somente ao versículo. Então, eu trouxe 3 temas dentro do texto para não fugir do contexto, Então, amanhã, no primeiro momento, dentro desse tema central, o nosso tema será descansando em Deus diante do medo. O segundo momento será descansando em Cristo em tempos difíceis. E hoje vai ser descansando em Deus diante da sua vontade. Tá? Então, hoje nós vamos ver descansando em Deus diante da sua vontade. Muito me acalmou porque o pastor falava aqui dizendo que você pedisse a Deus para Deus falar com você. Então, isso tira de mim toda a responsabilidade. Porque a forma que Deus fala com você é pela palavra. E é a palavra que nós vamos expor esta noite. Abre tua Bíblia em Mateus 26, do 36 ao 46. Depois eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. Descansando em Deus diante da sua vontade. Mateus 26, do 36 ao 46. Podemos ler? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos ter mais um momento de oração? Senhor Deus e eterno Pai, é confiando nos méritos de Cristo que nós entramos na Tua presença nesta noite. E queremos nos conduzir a Ti em mais um momento de oração. Senhor, fala conosco esta noite. Tu conheces as nossas necessidades, as nossas limitações. Tu
Tu conhece o nosso dia a dia. E eu quero te pedir, Espírito Santo, me ajuda a expor a tua palavra. Não me deixa aumentar e nem diminuir nada. E na medida que a tua palavra for sendo exposta, ela possa passar pela mente, pelo entendimento, mas ela também possa cair no coração, Senhor. E que esse terreno possa frutificar. Fala conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Descansando em Deus diante da sua vontade. Algumas orações eu achava sensacionais. Algumas orações eu achava ousadas. Por exemplo, a oração de Elias no Monte Carmelo. Você não precisa abrir, mas 1 Reis 18, do 20 ao 40, vai nos descrever aquele confronto de Elias ali, enquanto Israel cocheava em dois pensamentos, enquanto Israel tinha uma adoração dúbia. A Bíblia vai nos dizer que Elias, sozinho, ali na frente de 450 profetas de Baal, ora e Deus manda fogo do céu. O verso 39 vai nos dizer: o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Outra oração que eu achava também sensacional, e ainda continuo achando, mas não tanto quanto a oração de Eliseu, ali na guerra contra os sírios. 2 Reis 6, 8, 23 vai nos dizer que o rei da Síria marcava emboscada contra Israel, e toda a emboscada Deus dizia a Eliseu, e Eliseu dizia ao povo: não passe por aquele lugar, porque tem uma emboscada. E o rei muito se agitou e disse: o que é isso? Tem algum traidor aqui? Porque tudo que eu estou tramando aqui está dando errado. Não, Senhor, é porque Israel tem um profeta chamado Eliseu, e Deus revela a ele tudo o que tu vais fazer. Ah, é assim? Pois eu vou matá-lo. E a Bíblia diz que o servo de Eliseu, quando acorda, que olha e vê aquele exército vindo, teme. E a Bíblia diz que Eliseu ora, os olhos do seu servo é aberto, e ele vê que em volta ali tem carruagens de fogo. Verso 17 e 18 nos diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abres os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Mas, irmãos, eu confesso que hoje eu penso diferente. Oração ousada não é você orar e cair fogo do céu, embora seja sensacional. Hoje, oração ousada é você dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas dizer de coração, dizer com submissão, dizer com contentamento. Porque, irmãos, fazer a vontade de Deus é esquecer completamente a nossa. Essa passagem que nós lemos, ela nos vai mostrar um Cristo humano. Um homem sujeito às dores e angústias que todos nós passamos. Não é pecado pedir para Deus nos livrar de sofrimento. A gente agenda viagem. A gente agenda festa. Mas ninguém agenda sofrimento. Então, não é pecado você pedir para Deus lhe livrar de sofrimento. Mas a vontade de Deus precisa ser cumprida em nossas vidas. Nós vivemos uma época em que alguns púlpitos lhe ensinam a decretar. Nós vivemos numa época em que alguns púlpitos lhe ensinam a se revoltar, a determinar,
a declarar. Mas quando a gente olha para a Bíblia e quando a gente olha para esse texto, a gente vê o Filho de Deus esquecendo-se de si mesmo e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela precisa ser cumprida, irmãos, nas nossas vidas. J.C. Ryle, falando sobre esse texto, ele vai dizer assim: essa passagem é uma passagem que, sem dúvida, contém profundidade e mistérios. Ninguém jamais passou pelo que Jesus passou no Getsemane. Esse texto, ele fala de tristeza, ele fala de lágrimas, ele fala de solidão, mas ele também fala de oração, fala de submissão, fala de consolação e fala de vitória. Antes de entrar no texto, vamos entender o contexto desse texto. Esse capítulo 26 de Mateus, ele registra as últimas horas de Jesus antes da sua morte. Alguns comentaristas vão dizer que o que aconteceu no capítulo 26 foi provavelmente na quarta ou quinta-feira da sua última semana. Estava muito próximo da sua morte. Em casa você lê, mas Mateus 26, do 1 ao 5, vai começar a dizer que o plano para matar Jesus começa a ser montado. Os sacerdotes e o sumo sacerdote começam a conspirar contra Jesus. E eles começam a planejar porque eles queriam uma ocasião para prender Cristo. Mas eles verem que o momento não é aquele, porque se fosse naquele momento, iria criar um tumulto. Isso é do verso 1 ao 5. Do verso 6 ao 13, a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai jantar na casa de Simão, que é o leproso. Maria, a irmã de Lázaro, derrama um perfume em Jesus. E aqui, irmãos, tem toda uma simbologia, porque Jesus estava sendo preparado para o seu sepultamento. Do verso 14 ao 16, a Bíblia vai nos dizer que Judas se vende aos sacerdotes para trair Jesus. Dos versos 17 ao 35, Cristo celebra a Páscoa com seus discípulos. Ali, naquela celebração, ele indica quem é o traidor. É celebrado a ceia do Senhor. E é ali que Pedro é avisado que negaria Jesus. Aí logo em seguida, acontecem esses versículos que nós lemos. Em seguida, Jesus vai para o Getsemane. Mas, irmãos, interessante que Jesus, ele não foi para o Getsemane fugir. Ele não foi para o Getsemane se esconder. Ele foi para o Getsemane para se preparar. Aí é nesse contexto que a gente vai ver esse texto. Vamos ler novamente do 36 ao 38. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vamos entender. Getsemane era um jardim que ficava no Monte das Oliveiras. Essa mesma história se encontra no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos. Durante a exposição, eu vou citar Lucas e Marcos, mas fique sabendo que é o mesmo texto, é o mesmo contexto. Então, Getsemane era um jardim no Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39, falando desse texto, vai nos dizer assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Então a gente entende que não era a primeira vez que Jesus subia ao Monte das Oliveiras.
Mateus 21 vai dizer: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Lucas 19:37 vai nos dizer: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz. Não era a primeira vez que Jesus estava subindo ao Monte das Oliveiras. Durante o seu ministério, ele tinha momentos a sós, ele tinha momentos em que ele subia ali ao Monte das Oliveiras. A palavra Getsemane, quando vai para o grego, significa prensa de azeite, onde as azeitonas eram pisadas. Irmãs, ali no Getsemane, Cristo começaria a ser moído. Ali no Getsemane, Cristo seria pisado pela ira de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele levou todos os seus discípulos, exceto Judas. Mas quando ele chega lá, à parte, separado, ele leva consigo quem? Pedro, Tiago e João. E ele começa a dizer, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Marcos 14:3, nesse mesmo texto, vai dizer assim: Jesus, chegando no Getsemane, sentiu-se tomado de pavor e de angústia. Lucas 22:44 vai dizer: e estando em agonia, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Para a medicina, isso foi um fenômeno raríssimo, causado por uma profunda emoção ou medo. E um comentarista puritano vai dizer que era como se Jesus tivesse um peso de chumbo sobre o seu espírito. Spurgeon disse: a dor da sua alma naquele momento era a alma da tristeza. E talvez você se pergunte: qual a causa de tanta angústia? A gente vê muito mal interpretação nesse texto. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu tenho medo de sofrer. Até Jesus teve medo. Essa angústia de Jesus não era de sofrimento. Outras pessoas dizem assim: eu tenho medo de morrer, porque até Jesus teve medo de morrer, mas não era o medo de morrer. Essa angústia de Jesus, diferente das nossas angústias, não era desespero, não era falta de confiança. E o que era então, irmãos? Essa angústia que Jesus sentiu, tão profunda na sua alma, a ponto de seus poros sair sangue, era o peso do pecado. Aquele ser imaculado, aquele homem que nunca pecou, aquele homem que não conheceu o pecado, ele sendo homem, mas sendo Deus, ele sabia que ele ia tomar sobre si o meu e o seu pecado. Era a carga da nossa culpa sendo imputada sobre ele. Aquele ser imaculado, perfeito, iria experimentar a mancha do pecado, iria sentir a maldição do pecado. Jesus sabia que ia ser abandonado pelo Pai. Mateus 27:46, lá na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? A angústia de Cristo era pelo pecado que viria para si. Irmãos, pecado é algo tão horrendo. O seu problema não é seu marido que não é crente. O seu problema não é a sua doença. O seu problema não é porque você está gorda. O nosso problema é pecado. É pecado que nos afasta de Deus. É pecado que faz com que Deus, puro, imaculado, santo 3 vezes, vire o rosto para nós. E foi essa angústia que Cristo sentiu.
Essa tristeza profunda era porque ele ia saber o que era pecado. E claro, irmãs, não na perspectiva de expiação, jamais que nós vamos sentir essa dor. Mas pecado era para trazer dor em nós. Pecado era para trazer angústia em nós. Pecado era para trazer tristeza. Como nós precisamos lamentar pelos nossos pecados? Você é uma pessoa de personalidade forte e estourada? Não é porque você está na menopausa, é porque você não tem o fruto do Espírito. A gente está nomeando o pecado. Ah, Janeide, eu sou assim, eu falo tudo. O que eu sinto, eu falo. Mal educada. Tudo que eu vejo, Janeide, eu compro. Compulsiva. Olha como a irmã está invejosa. Nós precisamos lamentar pelos nossos pecados. Ai, como eu ando nervosa. A TPM é não. É falta de contentamento. Não na perspectiva de expiação. Mas nós precisamos lamentar pelos nossos pecados. Verso 38. Vai nos dizer que ele disse: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmãos, Jesus era sensacional. Ele expõe a sua situação aos discípulos. A Bíblia diz que ele diz: minha alma está profundamente triste. Cristo, como humano, ele não escondeu os seus sentimentos. Não teve vergonha de se mostrar vulnerável, frágil. Irmãos, Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus curando. Tinha estado com ele na transfiguração. E não passou pela mente de Cristo o seguinte: eu estou com medo, mas eu não vou dizer, porque eu curei. Porque eu sou super crente. Tenha medo de pregação que diz a você: você é forte, você tudo pode, tem um gigante dentro de você. Não tem nada dentro de você. Eu e você somos frágeis. Eu e você temos medo. Eu e você chora. Irmãos, isso beira até uma esquizofrenia. Como é que eu estou com um problema e eu vou rir? E Jesus aqui, ele não teve medo de se expor. Crente chora, crente se entristece, crente se decepciona. Quem recebe um diagnóstico de saúde não favorável e dá gargalhada? Só se você tiver mal da cabeça. Quem perde emprego e diz assim: ah, eu não estou nem aí, amanhã vai cair dinheiro do céu. Jesus não teve essa vergonha. Nós somos frágeis, somos limitados, somos pequenos. Quanto mais expomos as nossas fraquezas, mais Cristo é exaltado. Você tem que fazer o contrário do mundo. O mundo te incentiva a dizer: eu sou forte. A Bíblia nos ensina a dizer: eu tenho um vaso que é de barro, mas o poder e a excelência que está dentro não é meu. Não, somos frágeis.
E além de mostrar a sua fragilidade, ele ainda vai além. Ele diz: fiquem aqui comigo e vigiem. Como homem, Jesus estava precisando de companhia. Precisando de amigo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz: crente precisa de Deus, mas crente precisa de crente. Jesus aqui nos ensina, irmãos, o benefício da comunhão dos santos. Irmão, como a gente precisa um dos outros. O que vai ser dessa geração que não quer constituir família? Que é mãe de pet. E de planta, agora tira foto. A minha filha. O que vai ser dessa geração que não quer constituir família? Eu passei por um período de tratamento. Em 2022 eu tive um câncer de mama. Eu sei o que é marido. Eu sei o que é filha. Eu sei o que é genro. Família. Não caia nesse discurso feminista de focar em profissão, 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 profissão. Dinheiro e gato e cachorro não te leva para o médico e não bota comprimido na tua boca. Não caia nessa falácia. O que vai ser desses cristãos que não querem mais congregar? Que não querem mais fazer parte de uma igreja local. Irmãos, como era bom quando eu chegava na igreja, as senhorinhas diziam: irmã Janeide, a gente está orando por você. Quando o meu pastor mandava mensagem: estamos orando por você. Isso é bom, nós precisamos disso, da comunhão com os santos. Os pastores de internet são bons, são alguns, mas não são o seu pastor. Não é ele que vai lhe visitar. Não dá para você ser crente de internet. Jesus disse: fica comigo e vigia. Verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim o quê? Ousadia aqui, viu, irmãos? Corajoso. Eu confesso aos irmãos que tem hora, eu sou sincera para dizer, que eu oro. Aí vem a vontade de dizer assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí eu digo: Senhor, eu ainda não estou pronta para dizer isso não. Quem aguenta? Que oração ousada. A Bíblia vai dizer: prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Jesus orou. Devemos fazer o mesmo nas nossas tribulações. A primeira pessoa a quem deveríamos pedir ajuda é ao nosso Deus. Tem um teólogo que disse assim: a oração é um remédio que alivia preocupações. A oração muitas vezes não muda a circunstância. A oração muda você. Sabe a quê? A se moldar à vontade de Deus. A gente sofre não é pelo problema. A gente sofre é porque a gente não está aceitando a vontade de Deus. No fundo é isso, irmãos. Jó 1,20 vai dizer que Jó se lançou em terra. João 1,20. Jó. Sinal de reverência, humildade e de temor. E Jesus ali ora. Eu e você precisamos fazer a seguinte oração: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas me ajuda a viver a tua vontade. Me ajuda, Senhor.
Senhor, esse marido que está aqui na minha frente, à vontade, tu sabe o que é. Tu sabe qual é a vontade, mas, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. A amar, apesar de. A suportar, apesar de. Irmãs, isso é cristianismo. É negar-se a si mesmo. Você não veio para esse mundo para fazer a sua vontade. Você veio para fazer a vontade do Pai. E isso só é possível com a ajuda do alto. Não tem 5 passos, não tem técnica, não. É com vida de oração, de resignação e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso me moldar à tua vontade. E olha o conteúdo da oração de Jesus. Ele começa dizendo assim: meu Pai. Ai, que maravilha, irmãos. Apesar da pior tragédia, da pior perda, da maior dor, você tem um pai. Ele não deixa de ser pai por causa da angústia, por causa da aflição. A nossa tendência é que chega o problema e a gente logo pensa: não sou filha. Mas nós temos um pai, e o nosso pai, ele não nos desampara. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. Você pode, na sua maior dor, dizer: meu pai. Eu fui adotada, eu fui comprada com preço de sangue. Senhor, eu não estou sozinha, tu és o meu pai. E quem é o pai que desampara? Quem é o pai que vira as costas? Nós temos um pai que, na pior das circunstâncias, faz com que aquilo converta para o nosso bem. Meu pai. E Marcos 14:36, ele vai dizer assim: Abba, Pai. Bem sei que tudo podes. Mas antes ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. Irmãos, não é pecado dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse problema, essa dor, esse mal. Mas eu bem sei que tudo podes. Jesus estava sofrendo, mas ele não estava duvidando de Deus. Sabe o que é que eu vejo muito entre os cristãos? Cristão sofre 2 vezes. Ele sofre pelo sofrimento e ele sofre porque está sofrendo. Porque dizem a nós que não é para a gente sofrer. Entendeu? Eu tenho um grupo de amigas que é desde a minha infância. A gente se reúne toda vez que é aniversário de uma. E são umas 6. E só eu sou crente. E quando eu disse a elas que eu tinha sido diagnosticada com câncer de mama, todas diziam assim: mulher, isso é besteira, tu tem tanta fé. Tu é crente. E eu morrendo de medo. E eu tive que desmistificar isso dela. Gente, não é assim. Porque se a gente cair nesse discurso, a gente tem vergonha porque está sofrendo. Entendeu? Não. Jesus sofreu, mas ele não duvidou. A gente pode sofrer, mas sofrer dizendo: Senhor, eu bem sei que tudo podes. Senhor, está doendo muito, mas tu pode reverter essa situação.
Eu estou angustiada, mas, Senhor, o que é esse problema para um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, que está assentado num trono e que reina? Bem sei que tudo podes. Se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Irmãos, que cálice era esse? Era a ira de Deus. Porque Jesus ali, ele seria entregue como sacrifício. Deus, quando olhasse para Jesus ali na cruz do Calvário, ele não ia ver seu filho, ele ia ver a mim, ele ia ver a você. E eu e você nascemos em iniquidade, nascemos separados de Deus. E nós tínhamos uma dívida com Deus, e essa dívida precisava ser paga. Ele estava dizendo, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mesmo sabendo o que lhe aguardava, Jesus estava disposto à vontade de Deus, para a nossa salvação e a nossa redenção. Irmãos, Cristo conseguiu fundamentar a sua vontade, a vontade do Pai. João 5:30, parte B, ele diz, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 4:34 vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aí um comentarista vai dizer assim, seguindo o exemplo de Cristo, devemos beber do cálice amargo que Deus coloca em nossas mãos. Não importa quão amargo seja, embora a natureza lute, a graça deve sujeitá-la. Nós precisamos, irmãs, nos moldar à vontade de Deus. Entendemos sempre, não, Deus não nos deve satisfação. Quantas crises nós passamos quando nós não entendemos certas coisas. Eu tomei 6 quimioterapias. E meu médico falou, olha, Janeide, usa a touca gelada. Porque talvez o teu cabelo não caia. Ok. A primeira, segunda, o cabelo começou a cair. Terceira, praticamente careca. Eu conheci alguém que tomou 16. E ela tomava com uma santa na mão. Ela usou a touca. O cabelo dela não caiu. Irmãs, isso... Aí eu dizia, Senhor, por que tu quisesse que meu cabelo... Eu sou tua serva. Na terceira eu estava careca. E esse idólatra tomou 16 e o cabelo não caiu. Não, irmãs, isso passa pela nossa cabeça. É sério. Você entra em crise. Vontade de Deus. Por que? Não sei, ainda estou entendendo. Talvez eu nunca entenda. E eu fui reclamar, e eu dizendo para minha filha, olha só, Deus permitiu eu perder cabelo na terceira, e fulana tomou 16. Insatisfação gera descontentamento. Aí minha filha olhou para mim e disse, mulher, com cabelo ou sem cabelo, tu quer 6 ou 16? Entendeu? É por aí. Seja feita a tua vontade. Nem sempre você vai entender. Mais uma vez, Deus não lhe deve satisfação. Só cabe a mim e a você, Senhor, me dá contentamento. Me dá alegria de alma. Eu quero me regozijar na tua vontade.
A nossa infelicidade não está nos problemas, mas está em não aceitar a vontade de Deus. E algumas perguntas para você. Você é capaz de suportar desapontamentos? A gente vive numa época de que ninguém mais pode ser contrariado. Ai, os meus planos, eu planejei. Coitado. Você é capaz de suportar desapontamento? Você é capaz de tolerar com paciência os inesperados de Deus? Você pode se assentar em silêncio e sofrer calmamente sem queixa? Você pode dizer, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres? Mas esse mesmo contexto aqui, Lucas 22, 43, vai dizer que quando Jesus diz que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, Lucas 22, 43 vai nos dizer, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Os anjos serviram a Jesus no deserto, Mateus 4:11. Agora um anjo conforta Jesus no jardim do sofrimento. Irmãos, que maravilha. Sempre teremos o consolo do nosso Pai. Deus sempre mandará o conforto. Deus sempre mandará o consolo. Você não vai fazer a vontade de Deus à deriva. Deus vai lhe conformar. E até que eu gostei de, assim, careca. Comprei lenço, fui atrás de peruca, nunca usei. De tanto que meu marido dizia, tu tá linda, tu tá linda. Eu acreditei. Pronto. Nem sei mais se eu quero cabelo grande. Tá vendo? Nem sei se eu quero mais cabelo grande. É libertador. É libertador. Minha vida inteira dando progressiva, escrava de progressiva. Ainda de vez em quando eu me revolto, mas passa. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Versículos 40 ao 46. Vamos lá. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos ver aqui algumas coisas. Eu quero destacar aqui 3 coisas. Verso 40, a atitude dos discípulos. Lucas 22, 46 diz assim, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Irmãos, Jesus está travando uma luta consigo mesmo. E os discípulos, como estão? Estão dormindo. Entenda uma coisa, sofrimento geralmente é algo pessoal e solitário. Mesmo que você tenha pessoas ao seu lado, e é saudável. Mesmo que você tenha pessoas ao seu lado, e é bíblico. Mas tem coisa que é você e Deus. Deus quer tratar com você. Quando você deita sua cabeça no travesseiro, é só você e Deus. Sofrimento geralmente é algo solitário. Embora os discípulos estavam dormindo, mas que bom, o nosso Salvador não dorme.
O nosso Salvador não se cansa. E nós podemos contar com a sua presença em todos os momentos. E Jesus olha para eles e diz: nem uma hora pudesse vigiar comigo. É como se Jesus estivesse dizendo: de vocês eu esperava outra atitude. Quando a gente está passando problema, a gente espera, às vezes, atitudes que as pessoas não nos correspondem. Por isso que você está tão magoada. Por isso que você diz: nunca mais eu vou na igreja. Choquei. Olha, tive doente, ninguém nem perguntou. Espere em Deus, Ele não te decepciona. É como se Jesus estivesse dizendo: rapaz, vocês três que andam comigo encangados de manhã, de tarde, de noite, vocês não vigiaram comigo. 3 anos comigo, viram o que eu fiz, me viram pregar, mesmo assim não entenderam nada. Segunda coisa, a atitude de Jesus, verso 41. Vigiai e orai. Que interessante. Jesus, quando os vê dormindo, Ele dá um conselho. Vocês vigiem e orem. Porque eles sabiam que os discípulos seriam tentados. A quê? A não crerem nele. A se decepcionarem com sua morte. Não foi assim com os discípulos de Emaús? Que dizia: olha, você está sabendo dos últimos acontecimentos. Já faz 3 dias que o Cristo morreu e até agora nada. Ele viu que os discípulos poderiam ser tentados a negá-lo. Exemplo, Pedro. Eu faço fisioterapia 3 vezes por semana. E hoje, eu conversando com uma pessoa, e eu não sei como entrou no assunto de crente. E ela assim, perguntou se eu era crente, eu disse: sou. Aí ela falou assim: eu ia para a igreja. Disse: por que não vai mais? Não, porque há 2 anos que eu venho sofrendo muito. Aí eu fiquei tão desgostosa. Orai e vigiai, irmãos. Até chorar, ela chorou. E ela começou a falar que o marido é alcoólatra, ele tem aquela doença que junta lixo. Grudento, né? Grudento. Junta lixo. E ela disse assim: aí eu comecei a me decepcionar. Aí eu disse: se decepcionar com o quê, querida? Ela disse: com a minha situação. Aí deixou de ir para a igreja. É nesse contexto aqui que Cristo estava dizendo: ore e vigie para no dia mau você não falar bobagem. Vigie e orem para não ser pegos de sonolência. E o comentarista vai dizer que sonolência pode ser a nossa entrega consciente ao pecado. O fato de não sentirmos necessidade de vigilância, a falta de temor pelas coisas de Deus, a incredulidade na hora da aprovação. Vigie, irmã, para seus olhos não estar fechados. Não se acostume com o pecado. Pecado é resolvido primeiro com confissão e arrependimento. Vigie. E ele vai dizer: vigie, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo, em Romanos 7,25, vai dizer: com o entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a minha carne serve a lei do pecado. Irmãos, nós somos convertidos, regenerados, mas nós caminhamos em santificação. Ainda existe a velha natureza, por isso devemos orar e vigiar. J.C. Ryle vai dizer: o mundo é muito traiçoeiro, o diabo está sempre muito ocupado. Vigie, irmãs. Uma palavra que eu posso dizer aqui às mulheres: não se tornem secularizadas.
Quantas mulheres nas igrejas secularizadas não querem mais ter filho? Primeiro, não quer casar. Só quer casar depois que se formar, depois da especialização, depois do mestrado, depois do doutorado. Por quantos anos, filha? Deixe eu dar aqui uma dica para as solteiras. Mulher tem relógio biológico. Vai ser mãe com quantos anos? Com 45? Aí tem um filho, é o meu príncipe, ou a minha princesa. É a geração de filhos únicos. É um filho. Porque nada pode atrapalhar os meus planos profissionais. Porque filho é peso. Vigie. Simone de Beauvoir, que você está comendo corda dela, que disse que casamento era a maior prisão do mundo, viveu com o dela, ele adulterando 51 anos. Por que não deixou ele? Vigie. Vigie. É com dor no meu coração que eu vejo estilo de vida de mulheres iguais à do mundo. A gente acha que vigilância é só para não adulterar. É não. É para não andar em conformidade com esse mundo. Sua mente. Blinde sua mente com a palavra de Deus. Não se conforme com este século. Orai e vigiai. Terceira coisa. Eu estou chegando ao fim. O triunfo da oração que de Jesus. Dos versos 42 ao 46. Interessante que Jesus faz 3 orações, né? Ele faz 3 pedidos. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A primeira vez ele diz isso. Mas na segunda e na terceira, Jesus não pede para o cálice passar dele, como ele pediu na primeira vez. Olha que interessante. Vamos lá. 42. Pai, se não é possível. A primeira vez ele diz o quê? Se for possível. Mas na segunda vez ele diz: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aqui ele já pede graça para suportar. Ele não pede para Jesus tirar. Ele pede graça para suportar. Irmãos, Deus dá. Deus dá. Eu acho que não tinha ninguém mais medrosa como eu. Quando eu via alguém com um problema de saúde, eu sempre dizia isso. Olhe, se eu tiver algum problema de saúde, não me diga, porque só a notícia eu morro. Morre não. Morre não. Deus não dá aquilo que a gente não possa. Deus guarda. Parece que Ele dá uma anestesia na gente, que a gente fica... É a graça de Deus. Que graça maravilhosa. O que seria de nós sem essa graça? Ele aqui já está cheio de graça. E a realidade, irmãos, é que viver a vontade de Deus muitas vezes vai nos trazer sofrimento. Sofrimento esses que vêm porque não entendemos e não aceitamos. Sabe qual é a solução? Pedir que Ele nos ajude a viver a sua vontade. E um comentarista vai dizer assim: o nosso cuidado deve estar mais direcionado a termos as nossas dificuldades santificadas e os nossos corações satisfeitos sobre elas, do que tê-las removidas. A oração é a oferta a Deus, não só dos nossos desejos, mas das nossas resignações. E depois das 3 orações, a Bíblia vai nos dizer que Jesus encontra paz. Sabe por quê? Porque Ele diz: é chegada a hora. Se levante comigo.
Ele estava pronto para ser traído, ele estava pronto para ser açoitado, ele estava pronto para ser escarnecido. Jesus é interrogado por Pilatos serenamente. Olha para Pedro, depois de tê-lo traído, sem mágoa ou sem rancor. Estava pronto como um cordeiro mudo entregue ao matadouro. É chegada a minha hora. Marcos 14:41 vai dizer que ele disse: basta, chegou a hora. Ele estava dizendo: eu estou pronto. Eu estou pronto. Sabe quando você está pronta? Quando você está no centro da vontade de Deus. E sabe quando você vai saber qual é a vontade de Deus? Paulo vai dizer lá em Romanos: quando você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Como você vai ter renovação de mente 24 horas em rede social? Olhando quem viajou, olhando isso, olhando aquilo, postando comendo, postando dormindo, postando dirigindo, postando brigando com o marido, postando dando banho gato, postando tudo. Como você vai ter renovação de mente dessa forma? Irmãos, a Bíblia é sensacional, porque na medida que eu vou renovando a minha mente, as decisões que eu vou tomando não são mais por mim mesma, mas é pela palavra. Tudo que eu vou fazer, eu não faço pelas minhas emoções, porque eu gosto, porque eu quero. Eu faço porque a palavra me orienta, embora traga dor. Descansando em Deus, diante da sua vontade. E Jesus ali estava pronto para cumprir o propósito de Deus na vida dele. O que eu desejo a você nessa noite é que você cumpra o propósito de Deus. Talvez você sempre quis ser mãe e ainda não conseguiu engravidar. Não me pergunte por que eu também não sei lhe responder. Talvez você há anos ora para seu marido ser convertido. Aí você olha de lado, tem aquela irmã faladeira, que com 2 meses o marido virou crente. Eu não sei lhe dizer o porquê, irmã. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Descanse. Descanse na vontade dele. Ele tem o melhor para você. E eu quero terminar aqui com a história de Amy Carmichael. Quem aqui conhece Amy Carmichael? Muito conhecida, uma missionária. Amy Carmichael é conhecida como a missionária dos olhos castanhos. Amy Carmichael foi uma irlandesa, filha de um presbítero presbiteriano. Irlandês é conhecido pelos olhos azuis. O pai, a mãe e todos os irmãos tinham olhos azuis. E Amy tinha os olhos castanhos. Cresceu pedindo a Deus: Senhor, me dá olhos azuis. Ela ouviu na escola dominical que se você tivesse fé e orasse, até o monte saía do lugar. E uma certa noite, ela com 8 anos orou, se ajoelhou e disse: Senhor, me dá olhos azuis. No outro dia, quando acordou, correu para o espelho, os olhos continuavam castanhos. Aos 17 anos, vendo um evangelista pregar, foi alcançada pelo evangelho. E teve um chamado ali para a Índia. E quando ela chega na Índia, a base que ela ia ficar, todo mundo ficou surpreso. E disse: você é resposta de oração. E ela não entendeu.
E eles foram explicar a ela. Naquele contexto, os pais pobres vendiam as crianças para um templo pagão, onde ali tinha orgias e práticas sexuais terríveis com aquelas crianças. E os missionários, todos de olhos azuis, eram doidos para entrar no templo para comprar as crianças. Só que no templo não entrava estrangeiro. Irmãs, o indiano tem olho azul? Como eles iam entrar se eles têm olhos azuis? Alguns se pintavam de preto, porque que o indiano é quase negro. Botava toda a roupa de indiana, mas os olhos denunciavam. Pegaram M, passaram tinta preta, colocaram a roupa indiana, e os olhos dela eram. E ela, quando se viu no espelho, ela percebeu a vontade de Deus. E a história conta que ela começou a entrar naquele templo e a comprar criança. Começou a comprar criança. Começou a comprar criança. Fez um orfanato com mais de 2.000 crianças. E no final da sua vida, ela disse: eu entendi porque meus olhos eram castanhos. Não sei quais são seus olhos castanhos. Se conforme. Porque talvez Deus vai usar os olhos castanhos para a glória dele. Descansando na vontade de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Amém.